Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Estamos na aula 7, informação e rastreamento. Uma coisa está ligada à outra. Sem informação não tem como fazer o controle de rastreamento. Lembra que a gente já viu a parte de roteirização? Tudo envolvendo as informações. Então enfatizo sobre a informação para a gente desenvolver nossa unidade curricular. Estamos no curso de assistente logístico da disciplina de gestão de transporte do projeto Novos Caminhos do Instituto Federal de Alagoas. Quem vos fala? Charlton Vasconcelos. Então vamos lá. Palavra do dia. Para se alcançar o sucesso, basta não aceitar o fracasso. Então vamos lá, não aceite o fracasso e vamos sempre buscar alcançar novos horizontes, novos ares. Conteúdo de hoje, informação e rastreamento, novas tecnologias de transporte, isso mesmo, as empresas procuram por tecnologias que são utilizadas para a comunicação, para a transmissão, para a integração móvel de dados, para o monitoramento, para o rastreamento de veículos via satélite e soluções. Tudo isso aí que as empresas buscam é justamente melhorar a sua eficiência, melhorar a sua eficácia no transporte logístico, no transporte de mercadorias dentro do nosso processo logístico, ok? Então vamos lá entender um pouquinho mais. Segundo Caixeta e Martins, eles falavam sobre algumas regras mais rígidas pelo novo Código de Trânsito Brasileiro e que justamente em 1997 elevaram o número de praças de pedágio, de postos de fiscalização, frutos à reestruturação de rodovias promovidas pelos estados, né? Então olha só, por que vos falo isso? Por que digo isso? Lembra lá de roteirização, que tudo tem que ser medido, analisado, olhado? Isto mesmo, quando a gente vai fazer a parte de rastreamento, muitas vezes acabam não tendo os dados precisos. Temos tecnologia que em vez em quando não diz onde tem postos de pedágio, onde tem locais para fazer as pesagens dos caminhões, das cargas transportadas, da questão das barreiras que são colocadas em cada estado, onde você tem todo aquele critério de fiscalização, de controle, e tem que ser muito bem colocado isso, porque isso demanda tempo, se demanda em estrutura que tem que ser colocada, preparada, para se demandar possibilidades de resoluções antes que os problemas aconteçam. Eu tenho vários casos de empresas transportadoras, né, de mercadorias que eu já trabalhei, que muitas vezes eu comprava mercadoria e quando chegava na minha fronteira, no posto de fiscalização, a mercadoria parava, ficava 2, 3 dias. As minhas mercadorias estavam todas ok, aqui foram transportadas, mas de outros fornecedores estavam com o imposto atrasado, o ICMS que é para ser recolhido, né, ICMS antecipado, eles não fizeram um pagamento e toda a carga era bloqueada. E isso me prejudicava muito, muitas vezes, sempre assim, eu posso dizer que me prejudicava. E eu acabei tendo que mudar a empresa transportadora, porque ela fazia negociação com pessoas que prejudicavam todo mundo devido a uma falta de fiscalização, de pagamento de impostos e por aí vai. Então também tem que ter muito cuidado em relação a isso também. Outra coisa importante é que a gente tem que ver que isso motiva reclamações por parte dos motoristas e caminhoneiros, podendo, portanto, influenciar os valores de frete praticados, mais praças, mais pedágios a serem pagos. E aí os caminhoneiros sabem que demanda muito tempo, você passar um dia parado para resolver problemas de um fornecedor que está devendo 3, 4, 500, 100, 200, 1.000, 10 mil reais de ICMS antecipado. Isso prejudica, porque ele fica sem receber, porque está lá parado e muitas vezes ocasiona custos elevados em relação a isso. Novas tecnologias também, a gente tem que entender que as empresas que estão procurando essas novas tecnologias, elas estão procurando por informações que possam transmitir dados móveis, que possam fazer o monitoramento, que possa criar soluções de gerenciamento, seja por dados móveis, seja por veículos via satélite, seja pela capacidade que a empresa puder ter em adquirir novas tecnologias para poder ter esse controle. Filho, ele cita, né, que os novos softwares apareceram no mercado para monitorar a produção, a interligação, né, de clientes com o sistema produtivo logístico. Sendo assim, hoje se utilizam sistemas de ponta, né, que
principalmente nas grandes empresas, nos grandes setores de transportes de modais rodoviários e ferroviários, hidroviários, bem como as concessionárias de distribuição de energia elétrica, empresas de telefonia, de água de saneamento, TV a cabo. Todas utilizam grandes sistemas de informação para ajudar nas tomadas de decisões, nos monitoramentos das informações passadas. Esses sistemas de monitoramento, eles se tornam cada vez mais frequentes. Como eu falei, para tomadas de decisões, eu tenho que ter informações. Então imagine só, quebrou uma fibra ótica. Em que ponto, em que localidade, aonde, qual a metragem, o que foi feito o rompimento, tem que ter essas informações. Vamos supor cair um cabo de energia elétrica, aonde é que vai fazer o corte, onde é que está a caixa de força, onde é que vai fazer esse tipo de trabalho. Tudo tem que ser monitorado com as informações necessárias para poder assim se tomar decisão. Imagine aí, vamos aqui dar um exemplo de uma rede de esgoto, né, que está saindo água contaminada no lençol freático, ou no rio, no mar, onde for. E aí, de onde é que está vindo essa contaminação? Dentre os milhares de pontos, de onde é que está vindo? Tem que se fazer todo o acompanhamento dessa rede para saber o ponto que está sendo contaminado, que está prejudicando essa saída de água. E isso tudo se tem que tomar decisão. E muitas vezes os sistemas de informações nos ajudam nisso aí, nesse processo. Seja de uma coisa mais complexa, de umas coisas mais simples. Mas o investimento em tecnologia vai fazer com que as decisões sejam tomadas de forma mais precisa. Claro, onera custo? Sim. Os custos elevados? Sim. Mas olha só, a eficiência do processo, a qualidade da entrega do serviço, ela é maior, ela é grande em relação a isso. Os benefícios é muito maior. E isso tem que ser tomado, né, sempre como uma premissa quando for escolher o melhor sistema, o melhor software para ajudar a empresa a tomar decisões. O sucesso ou não de um produto de mercado está muitas vezes relacionado à logística envolvida desde a fabricação até a venda do consumidor final. Algo que a gente sempre comentou e sempre falou aqui no decorrer das nossas unidades. Com 11 novas tecnologias de segurança, as empresas de transportes e embarcadores beneficiam-se das informações em tempo real fornecidas via sistema e aprimoram o processo de venda e de distribuição. Bem informadas, as transportadoras elas garantem mais eficiência, com a melhoria sensível na comunicação e mais agilidade nesses processos logísticos. A carga pode ser monitorada de ponta a ponta, desde o embarque até a entrega do consumidor final. Registra-se então uma crescente procura por parte das transportadoras que dispõem de frota e também de pequenos frotistas com sistemas de rastreamento, bloqueio de monitoramento por satélite, busca de encontrar alternativas para evitar riscos de roubos, de cargas, né? Vem crescendo cada vez mais mecanismos que ajudem a suprimir, a acabar ou diminuir justamente essa questão desses roubos de cargas que tanto acontece no país. Muitas vezes tem que ter muito cuidado. O pessoal faz o bloqueio do motor do carro e faz o bloqueio de toda a estrutura do carro e muitas vezes acaba prejudicando o próprio motorista que está ali dentro, né? Então tem que ter esse cuidado também. Prever também situações de medidas de protetivas para o motorista, não só para a carga transportada. Diante de tal necessidade, surgem diversas empresas especializadas em rastreamento, bloqueio, monitoramento de cargas, buscando atingir o segmento de transporte rodoviário de cargas, embora ainda sem conhecer adequadamente os caminhos que devem seguir para obter uma preferência das transportadoras e atingir um mercado tão promissor, acreditando que tão somente as asseguradoras poderão formar parcerias necessárias para divulgação e conduzi-los a seus clientes. Essas empresas esquecem também que será necessário o trabalho individual com as transportadoras, pois essas ainda, por desconhecer o sistema, acreditam tratar-se de investimento muito alto, de um investimento desnecessário, mas isso dá garantia à mercadoria transportada. Imagine um caminhão transportando aí telefone, aqueles S11, né? Vamos supor que está quase 5 mil reais ou mais de 5 mil reais um telefone. Ele está carregando mais de 10 mil telefones desses. Qual o valor dessa carga? Então o custo é muito elevado? Mas será que vai compensar pelo valor da mercadoria transportada? Isso tem que ser olhado muito para poder saber como fazer. E certas cargas transportadas tem que ser algo confidencial, sigiloso, tem que ter uma equipe de controle, equipe de segurança. Então se você montar toda a estrutura necessária, muitas vezes essas coisas, esses imprevistos não acontecem.
torna-se necessário analisar criteriosamente as diversas alternativas existentes no mercado de tais empresas e vai se contratar, né, grandes recursos que dê essa garantia, que dê essa proteção para a carga transportada e para todo mundo que envolve esse processo. A variedade de preços é de acordo com a necessidade de cada segmento. Exemplo, transportar carros, né, de valores, claro que tem um valor a mais em relação ao carro forte, rastreamento, segurança. Né? Transportar legumes, vegetais é outro tipo de transporte e é outro custo que vai ser elevado. Cada segmento tem um valor diferenciado. O que deverá ser utilizado é equipamento de rastreamento diferente do equipamento apropriado para uma carreta baú, para uma transportadora de carga em geral, e por sua vez um automóvel. Utilizará um sistema semelhante, porém muitas vezes mais simples de ser utilizado, em relação a utilizar um equipamento mais específico para uma carreta, para um caminhão ou para uma mercadoria direcionada aí para o tipo de transporte. Segundo o Anuário de Transporte de Carga 2004, existem 3 principais tecnologias de rastreamento de veículos. O via satélite, né, que é alta ou baixa, né, baixa órbita, então você tem um custo elevado em relação ao monitoramento via satélite. A telefonia com celular, né, e radiofrequência. Você tem que ver qual desses aí que melhor se encaixa. Muitas vezes o telefone celular ou o rádio pode ser que ele perca sinal, mas depende também do percurso. Tem percurso que é 100% de cobertura. Tem percurso não, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Ou os possíveis bloqueios desses sinais em alguns tipos de rota. Passar por dentro de um túnel, de uma coisa específica, pode ser que perca o sinal. Tem que se manter um certo cuidado em relação a esse monitoramento da rota que é passada. Por isso que vem a importância da rotorização também. A escolha dessas tecnologias e absorção, né, observação desses custos são agregados com a manutenção, com o treinamento de operadores, com a adequação do serviço para cada empresa, para cada setor, para cada linha de produção, para cada roteiro, para cada fator cultural. Por que eu falo isso? Cada país também tem a sua pegada. Eu vou transportar aí para outros países, para a América do Sul, América do Norte, para onde é que vai fazer os transportes? Eu tenho que ter toda uma pegada diferenciada em cada tipo de região e segmento também. O rastreamento ou o transporte, a entrega, exerce uma importância fundamental que refere-se ao serviço, né? Que é direcionado para uma garantia maior para o cliente. As operações de entrega devem ser confiáveis, desenvolvidas rapidamente nos lugares estabelecidos. O entendimento do processo de escolha do modal do transporte e de carga é de grande importância para o planejamento e o gerenciamento da cadeia logística, que envolve mercadorias, desde os locais de produção até os locais de consumo. Quando as transportadoras adotam um sistema de rastreamento, está praticando uma medida de prevenção de risco, procurando proteger melhor a mercadoria e reduzir os riscos em caso de acidentes. Quando faz seguro ou terceirização de operações, essa está transferindo o risco. Segundo a revista, né, CNT, o número de ocorrências devido ao risco de transporte só não é maior porque as empresas investem pesado no gerenciamento, inclusive no monitoramento via satélite, que eu falei lá no início. Via satélite ainda é uma garantia maior, porque ele faz toda a cobertura. Vamos supor que eu tenho aqui o país, o satélite ele consegue abranger toda a cobertura. Por mais que eu tenha subidas e descidas, eu não tenho interferência do sinal. É um custo elevado? Mas tem um resultado muito satisfatório. Depois de se investir nessa tecnologia, os roubos diminuem cerca de 99%. Mas os custos são altos? São. Você tem que analisar qual a viabilidade do seu negócio para se fazer isso. Muitas vezes a necessidade de coordenar, né, todas essas ações exige a criação pelas empresas, o transporte de um órgão especializado pelo gerenciamento de risco, que mobiliza o pessoal de segurança, os recursos tecnológicos avançados com rastreamento de veículos, por meio de satélite, rádios, computadores, né? Tudo tem que ser bem analisado, computadores de bordo, a escolta de veículos, medidas capazes de aumentar a segurança patrimonial das suas instalações, da sua carga, do seu modal. Isso tem que ser muito bem colocado. Os custos relacionados com o valor dividem-se em 2 grandes grupos. Os custos de gestão de risco de acidentes e avarias e os custos de gerenciamento de risco de roubos.
Esses são grandes situações. Porque a gente investe tanto no rastreamento, porque a gente investe tanto no monitoramento, porque a gente tem medo dos roubos e desvios de cargas que cada vez mais cresce no nosso país. Em relação ao frete, valor frete, não se limita o custo de seguro, pois tem os seguintes componentes: prêmios, administração de seguros, indenizações por extravios, perdas, danos, risco não coberto pelo seguro, segurança interna, seguro de instalações, entre outros seguros. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês: por que será que um caminhoneiro, quando está nas grandes filas que estão lá bloqueando a estrada, muitas vezes ele abre a carga e diz: peguem, e as pessoas saqueiam as cargas e vão embora? Por que será que ele faz isso? Porque ele é bom, ou porque o seguro cobre roubos, o seguro cobre extravio, o seguro cobre isso? Já a perca da mercadoria por estar parado, o seguro não vai cobrir, mas o seguro vai cobrir o roubo e extravio. Então, quando ele abre, quem sofre o dano é a seguradora, não é a empresa a qual está transportando a mercadoria. Tem que se analisar bastante isso. Tudo tem uma razão de ser. Não vá pensar que é bondade ao extremo. Tem outras situações que envolvem em relação a isso. Até quando a gente vai ver algumas plantações que dão muito alimento, a produção é muito alta, aí você vê na beira das estradas grandes quantidades de tomates, cebolas jogados pelas cargas, porque deu mercadoria demais. É que acontece, quanto mais tomate, cebola, quanto mais vegetais eu tiver na minha produção, oferta e demanda. Se eu tiver muito, a mercadoria baixa. Se eu tiver pouco, a mercadoria sobe, oferta e demanda. E muitas vezes acontece isso por uma questão, uma jogada aí de redução de valores, de preços, de ofertas. Então tem que se analisar bastante isso. Olha com outro olhar, com outro ver as coisas. Porque tem muitas coisas envolvidas por trás que fazem com que se diminua ou se aumente os valores, né, transportados, valores de frete, mercadorias e seguros. Em relação ao custo de gerenciamento de risco relacionados com o roubo de cargas, por sua vez, podem ser assim classificados: seguros facultativos, né, de desvios de cargas, salários, monitores, equipamentos, rastreamento, segurança, horas extras, obrigações sociais, investimentos em sistemas de rastreamento, monitoramento, taxas de habilitação, equipamentos, retorno de investimento, reposição de equipamento, custos operacionais de gerenciamento de risco, taxas de bilhetagem, custos de cadastros de carreteiros e escoltas. Tudo isso envolve nos custos de gerenciamento de risco. Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha mais segurança no transporte, mais eficiência no processo e a gente repassar realmente o valor de cada estrutura que nós temos para o nosso cliente, para se cobrar de forma correta e não se ter percas, prejuízos mais na frente. Pessoal, só tenho a agradecer, eu espero que vocês tenham gostado um pouco do entendimento maior sobre a parte de rastreamento, sobre a parte de gerenciamento de... A gente falou também, fez uma retrospectiva aí um pouquinho sobre a parte de roteirização, que envolve vários custos, e na roteirização que envolve esses custos, também temos a questão do rastreio. Então, se eu tiver um trecho que eu não tenho como rastrear a minha mercadoria, esse trecho também é um nó que eu não posso colocar minha mercadoria, porque isso vai gerar um risco muito maior para dentro da empresa. Imagina eu ter mais de 10, 15, 20 quilômetros, ou 1, ou 2, ou 500 metros, sem estar sendo coberto. Possivelmente eu posso perder minha carga, porque eles vão monitorar, eles vão saber. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tudo tem que ser calculado, pensado com informação precisa. Por isso que eu coloquei também a informação. A informação tem que ser precisa para se tomar decisões, principalmente na área logística, como a gente viu que 2/3 dos custos envolve o transporte. Por causa disso, olha como é complexo e quantas informações têm que ser necessárias para se tomar decisões em meramente transportar de um ponto A para um ponto B. Envolve-se muitas coisas e isso tem que ser medido, e nós, operadores logísticos, temos que ter essas informações. Nós, profissionais de logística, temos que ter essas informações, ou buscar informações com quem tem um conhecimento ou com sistemas que vão nos dar essas informações. Pessoal, muito obrigado, até o próximo conteúdo e contamos com a participação de todos vocês. Deixa aí seus comentários, tira suas dúvidas, pega as informações, temos a equipe preparada para ajudar vocês nesse processo. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.